Pessoal, bom dia. Eu vou estar aqui falando dos meus livros e inicialmente, eu vou falar aqui do livro de Crônicas 1, que foi o primeiro livro de crônicas que eu fiz, né? E foi numa época que eu dava aula de, de uma disciplina de ecologia, né? Que era para os segundo anos do ensino médio, na ETEC Antônio de Pádua Cardoso. Então foi uma experiência muito interessante. Ali eu postei várias coisas que inclusive estavam num blog pessoal meu, né? Então é um registro muito interessante. Esse livro, inclusive, eu preciso verificar, eu não sei se ele está na biblioteca, mas eu vou deixar porque acaba sendo um documento histórico, né? Porque ali tem registro, inclusive, dos dias das publicações no blog e, consequentemente, isso ficou no livro. A outra questão que eu vou estar falando é sobre um livro de Crônica 2, né? Que esse é o mais recente, tá? E a ideia desse fazer esse segundo surgiu em função também da pandemia, né? Que era assim, registrar um pouco de como é que estava acontecendo, né? Como que a gente estava vendo aqui essa questão. Bom, eu vou deixar aqui, deixa eu ver se aqui ficou a leitura. Tá, não, que tá registrado sim. Então nós vamos começar aqui. Antônio Carlos Garcia, livro de crônicas no primeira Porque edição. esse aqui, Paulo, 2010, edição atualizada, eu 2000. vou colocar só um pouquinho aqui da. Paulo, 2010, edição atualizada, agosto/2000. Paulo, 2010, edição atualizada, agosto/2013, São Paulo, edição do autor 2013, editor, Antônio Carlos Garcia, revisão, Tais Andrade, capa, www.clubedeautores.com.br, título original da obra, livro de crônicas, catalogação na publicação CIP, ficha catalográfica elaborada pelo autor Garcia, Antônio Carlos, livro de crônicas, Antônio Carlos Garcia Garcia 1 São Paulo, Clube de Autores, 2013, bibliografia. 21 página, 21 centímetros e ISBN 978859150284441. Livro de Crônicas. Título 111 a 2013 869.4. Dedico este livro aos meus pais pela orientação e informação. A minha esposa, Maria Teresa, e meus filhos Daniel e Juliana, razão da minha luta. Ao leitor, com muito carinho e orgulho, apresentamos aqui a primeira versão deste trabalho que conta com experiência de Bom, aí acho que deu para que vocês tivessem a ideia de como que é o livro em narração, né? Todos os 21 livros, né, que publiquei lá no AGBook, no Clube de Autores, eles têm essa versão de e-book, né, do livro eletrônico. E essa possibilidade aí existe no Play Livros, né? Que é um programa da Google, né? E de certa forma desenvolveu essa questão da narração ou do, digamos assim, audiolivro, né? Então, ao adquirir o e-book e você baixando esse arquivo lá do Play Store, né, que é o Playbook, é possível fazer a narração de todos os livros, né? Como boa parte, ou praticamente 18 dos livros que eu publiquei, eles são mais livros técnicos, então essa narração ela pode ser um pouco estranha, né? Porque vai ter fórmulas, né? Vai ter uma série de questões aí envolvendo a parte de matemática, de estatística. Mas a questão dos dois livros de crônica e o Jaguareté, logo logo eu já vou mostrar e falar sobre esse livro também. O Jaguareté tá aqui, né? Eu tenho aqui, primeiro esse formato aqui que eu tinha até excluído do livro, até porque foi um livro, eu fiz o lançamento desse livro aqui em Batatais, né, a minha cidade, e fiz também na vizinha cidade de Ribeirão Preto. E aí registrar o seguinte, né, lá eu achei muito interessante, que a gente descobriu depois, eu não sabia que existia isso,
mas é um projeto para autores assim iniciantes, independentes, não só da cidade local lá, Ribeirão Preto, mas da região. Eu, como autor da região, também conversei lá com a pessoa responsável e o que eles oferecem, né? Eles oferecem o espaço, que é ali bem central, ali na Praça 15, ali do lado do o antigo Palace Hotel, né? Ali virou departamento de cultura, né? Uma parte do departamento de cultura. E lá você tem um salão amplo, né? Que é utilizado exatamente para lançamentos de livros, apresentação às vezes de peças, teatro, alguma coisa assim. E aí foi interessante, porque no lançamento aqui em Batatais, foi um espaço ali na 9 de julho, que foi cedido, né? A gente fez o lançamento aqui. E aqui compareceram mais uns 52, 53 pessoas aproximadamente. Lá em Ribeirão Preto, né, pelo fato de atualmente eu já residi lá, mas há muitos anos atrás, então eu tenho assim ainda poucos amigos lá e parentes também muito pouco, 2 ou 3 parentes. Quer dizer, eu chamei esse pessoal, né? E por outro lado, o Departamento de Cultura lá, ele deixa também que eles fazem por e-mail, né? Um convite lá para um cadastro de aproximadamente 10 mil pessoas, né? E lá, nesse dia, compareceram lá umas 40 pessoas, a gente tirou foto, registrou, na época eu coloquei no Face, etc. Bom, talvez em consequência disso, a gente conseguiu vender, através do AGBook, do Clube de Autores, aproximadamente 124 livros, né? Bom, aí eu tenho aí essa versão maior, né, que é o tamanho A5, né, é bem maior, né, aqui o tamanho, né, a gente comparando aqui com o livro de bolso, né, que é bem menor, tá? Esse tem mais páginas, são 42, esse aqui é 32, mas o conteúdo é o mesmo, né, acontece que o tamanho é menor, então por isso mais páginas no livro pequeno, né. Isso aqui é uma... pode até verificar aqui, né? Aparece lá Edition, São Paulo tal, depois Updated Edition August 2015. E aí, autor Edition tal, né? Aqui também em inglês, né? A apresentação, né? E a dedicação também em inglês. Quer dizer, esse livro aqui, a capa é parecida tal, mas ele está em inglês, né? Então é um livro também que está disponível tanto no formato impresso como no formato e-book. Está também tanto no Clube de Autores como no AGBook. Aí é importante registrar, né, que ao colocar lá no Clube de Autores ou no AGBook, né, que é chamado publicação por demanda, você publica qualquer livro lá e se vender um livro, tudo bem, se não vender nenhum, livro fica lá. E se vender mais, eu atualmente, né, vendi aí em torno de 651 livros. E é interessante porque você recebe um relatório e aí que eu queria registrar isso também, né? Quer dizer, além da gente contribuir de alguma forma aí com a literatura, né? Com a questão da edição de livros, a gente também contribui para divulgar o nome da cidade, né? Porque logo no começo tem lá a cidade e tal. A minha biografia que está lá e constando que eu trabalho aqui em escola em Batatais, que eu sou de Batatais, que eu fui inclusive vereador aqui por um mandato de 4 anos, né? E, quer dizer, na época que eu fui vereador eu ainda não escrevia, né? Eu comecei a escrever esses livros. Meu mandato foi de 2000 a 2004, praticamente em 2013, já era quase final de mandato, quando eu comecei a escrever os primeiros livros, né? Porque senão eu teria feito uma luta aqui para valorizar, né, o escritor local, o escritor independente. E aqui em Batatais, por incrível que pareça, nós devemos ter entre 40 e 50. Eu nem sei se o Departamento de Cultura aqui tem um cadastro aí de todos, deveria ter, né, na minha avaliação.
e também criar um projeto parecido com esse da vizinha cidade de Ribeirão Preto. Isso não acarreta um custo grande, porque você ia elaborar um folder de convite, né, como eles fizeram lá, podia publicar uma notinha aqui num jornal local, né, dizendo que o custo é muito baixo fazer isso, haveria um lançamento nesse dia, ajudaria, né, através do Departamento de Cultura a divulgar isso na imprensa local. Isso ajudaria muito, né, o autor, faria com que ele pudesse vender. E o exemplo está aí mesmo, porque o livro que eu mais vendi foi justamente aquele que eu consegui lançar em 2 cidades, né? Foi o caso do Jaguareté, como eu disse, 124 publicações. Os outros, em média, são 20, uns venderam 20, outros 30 e tal. Ou seja, na soma final foram 651. E como eu disse, né, no relatório de que você recebe das vendas, é possível ver, por exemplo, que eu tive livro vendido no Piauí, no Maranhão, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, né? E aqui no Sul também, Santa Catarina, Porto Alegre, enfim, né? Todos, Rio Grande do Sul, né? Quase todos os estados, né? Assim, alguma venda teve, né? Pelo menos de um livro. E a gente, aquilo que eu disse, nós estamos divulgando o nome da cidade no Brasil inteiro, né? É uma forma, e por isso que eu acho, eu acredito e penso, né? Que o escritor local teria que ser valorizado, né? Então a única coisa que a gente teve na época foi a vereadora Marilda Covas aí que fez um voto de louvor, né? Tanto pelo lançamento aqui em Batatais como me parece que a Andresa também, né? A vereadora Andresa, que na verdade na época me cedeu o local para poder fazer essa divulgação. Então houve um voto de louvor dela pelo lançamento aqui e da vereadora Marilda pelo lançamento lá em Ribeirão Preto, né? Então foram as únicas coisas, né, que o município cedeu para a gente. E claro, é essa dificuldade que eu tenho, os outros também têm. Bom, eu vou aqui rapidamente falar dos outros livros menores, né, que nesse formato. Aqui tem Fundamentos da Matemática Financeira. Então isso eram conteúdos, né, que eu lecionei lá nos cursos técnicos aí do industrial, né, referente às disciplinas, né. Aqui, essa ideia aqui também é um livro que foi bem vendido, então acho que em torno de 40 aproximadamente exemplares, né? Como estudar matemática, né? Isso aqui foi interessante, que surgiu de uma discussão dentro de sala de aula, né? Para gente ir perguntando inicialmente como os alunos estudavam, e a partir daí a gente foi construindo aí um processo, né, de orientação, digamos assim, um guia prático de estudo. Isso aqui é o curso de estatística, né? De tópicos de estatística básica, né? Referente à estatística. Também de apostila e curso que eu dava aula à noite, né? Aqui a geometria espacial, né? Como eu disse, a geometria eu tenho depois eu vou estar falando sobre isso. Eu tenho a geometria espacial, né? Que está aqui no livro. Interessante, tem várias questões do Enem aí, né? E tem a geometria analítica, aqui está numa versão, né, que eu adquiri, lá onde eu publiquei mesmo, né? Até para ficar como uma demonstração, né? Geometria analítica, resolvendo problemas, né? Então é um conteúdo de geometria analítica que no geral você estuda aí no terceiro ano do ensino médio, né? E caem muitas questões do Enem. Aliás, tem várias questões do Enem aqui de anos anteriores, né? Aqui também matriz determinante, combinatória e números complexos, né? Que é um assunto também bem interessante, né? Para as 3 séries aí. Cálculo financeiro, isso aqui foi de uma disciplina, né, que eu lecionei lá em Serrana, no curso técnico à noite também, tá? E vamos ver aqui o que mais que a gente teria. Funções periódicas, né? Que é aí mais no segundo ano do ensino médio, que são as funções trigonométricas, né?
Sequência PA, PG e funções logarítmicas aqui também. Aqui funções reais, que é um conteúdo aí mais voltado para... tem várias funções aí, né? Desde o primeiro grau, função quadrática do segundo grau, tem também funções exponenciais, logarítmicas, né? Então, várias funções aí dentro do conjunto dos números reais, né? Essa aqui é uma que eu já falei, mas é interessante que é numa encadernação em espiral, né? Como se fosse uma apostila, né? O mesmo conteúdo. É interessante que antes da pandemia, né? Então vale a pena também esse registro. Ela tem uma capa de acetato, né? Como o acetato é muito utilizado aí para proteção, quer dizer, antes que eu comprei antes da pandemia, esse livro era mais barato do que o livro com encadernação normal. Hoje está mais caro, justamente por causa desse acetato que encareceu. Bom, eu vou falar aqui da geometria plana, né? Como eu falei, tem geometria espacial, né? Geometria analítica e a geometria plana, né? E aqui foi interessante que eu fiz recente esse livro. Até um professor quis assim, estudar um pouco de geometria, né, e adquiriu o livro de geometria espacial. Ele perguntou, né, o que eu tinha de geometria. Eu falei, bom, eu tenho geometria espacial e geometria analítica, né. Aí eu lembrei, falei, bom, tem geometria plana e eu por enquanto ainda não publiquei nada. E a partir daí deu a ideia de eu estar fazendo aí esse livro também, né. E aqui, ó, eu acho bem interessante também esse volume, né, que aqui é tanto no AGBook como no Clube de Autores também, né, é um resumão de matemática EM, esse EM é ensino médio, tá? Tem praticamente todo o conteúdo aí, né, que a gente vê no ensino médio, né, aqui inclusive com o índice, né, mostrando aí os vários conteúdos, né, que o aluno estuda aí no ensino médio. Registrado esse livro também, porque se você vai nessas editoras tradicionais aí, se tá aí a Cultura, né, a Saraiva, né, que a gente pesquisou, o custo de um livro desse, aqui o meu livro ele está saindo em torno de R$60. Mas outros autores que têm também o volume único com o conteúdo completo do ensino médio, ele está saindo por 120, às vezes R$180. Então ele está custando de 1/3 a metade, né, do que está nessas livrarias tradicionais. Então eu creio que isso aí também vem democratizar mais, né? Assim como essa possibilidade da autopublicação, ela democratiza para o autor, nesse caso vai estar democratizando para o leitor também, né? Trazendo um custo menor. Bom, eu tenho um site também, né? Além de ter lá o blog, né? Tem um site também. Lá nesse site tem um link lá com conteúdo de vários matemáticos, né? Que fizeram parte da história aí, tá? Aí tem a foto de 2 matemáticos, né? E matemáticos famosos, né? Então, aí também de minha autoria, tá? Aqui, então esses livros são no tamanho A4, né? Que é o tamanho do sulfite, que é um tamanho mais quase normal do livro, né? Então tem além desse o cálculo financeiro e estatístico, que era utilizado aí numa disciplina do segundo ano de ETIM, né, que tem essa matéria mesmo, cálculo financeiro e estatístico. E cálculo estatístico também, que era do ensino técnico à noite. Enfim, né, foram transformando. Mas eu quero falar aqui dessa estatística do ETIM também, né, que às vezes no ETIM aí tem essa disciplina. Como eu estou sem um livro, eu fiz só a capa dele aqui, né, então é a capa dele. Esse aqui seria a capa do livro que eu estou escrevendo, né? Que seria o livro mais recente que eu vou publicar, tá? Que é Como Será o Nosso Futuro. E é interessante porque aí a capa tá em e-book, né? Porque a capa do livro impresso ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu quero registrar aqui, com exceção aqui do Jaguareté, né?
Agradecer também, inclusive, o professor Marco Aurélio, lá da nossa escola, que é professor de marketing, né? E de artes também, né? Foi ele que produziu essa capa. As demais capas eu mesmo produzi, né? Porque você tem ali no próprio site do Clube de Autores do AGBook os profissionais do livro. Se você for encomendar uma capa, ela sai no mínimo por R$200. Agora você imagina se eu for pagar R$200 para 20 livros, né? Você vai gastar R$4.000. Então é um custo muito alto para um autor independente, né? Então, nesse caso, porque as editoras mais tradicionais, que pegam os autores mais conhecidos, elas têm tudo isso, né? Tem desde o revisor, né? Um detalhe aí que eu quero registrar, todos os meus livros eu paguei para que se fizesse uma revisão. O custo médio aí é em torno de R$80 cada livro, então multiplique isso também por 20 livros, você vai ver que vai dar mais de R$1.600, né? Mas acho que vale a pena, né? Você ter um livro bem acabado, com revisão, né? Sem possibilidade de erros, né? De digitação ou mesmo de concordância, tá? Então foi isso que a gente fez ao produzir esses livros. E só para finalizar também, aí todos os meus livros têm o ISBN, né? Que é um registro internacional, que antes era feito lá direto com a Biblioteca Nacional, hoje é feito através da Câmara de Livros, né? Os primeiros eu mesmo fiz, eu encaminhei, o custo foi em torno de R$20. Os dois últimos eu acabei pagando para uma pessoa fazer, né? Porque dá um pouquinho de trabalho, na verdade, essa solicitação, né? Então, às vezes tem hora que para ganhar tempo você prefere pagar, né? E sempre dá um retorno também, né? Os livros hoje, além de estar nas duas editoras que eu citei, está também em outras 7, né? Em outras 7 editoras que são conveniadas aí com a AGBook e com o Clube de Autores. E até recentemente aí os meus livros estavam fora das editoras e livrarias, estavam aí nas lojas 100, nas lojas americanas, né? E nas Casas Bahia, tá? Então é lógico, quanto mais você conseguir colocar aí à venda, né? É mais fácil. Infelizmente no país, né? Quero registrar isso também, não se tem tanto hábito de leitura, né? Não visitei ainda, mas pretenderia muito visitar Buenos Aires, porque dizem lá que na cidade de Buenos Aires, em cada quarteirão você tem uma livraria, né? Se a gente comparar aqui com São Paulo e Rio, isso não acontece, né? Então a gente já vê aí como alguns outros países aí, né, valoriza mais os escritores, valoriza mais o livro, tá? Espero que a gente consiga mudar essa realidade. E quero me despedir aqui desejando aí um bom dia a todos.